dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de 1 aos Reis, capítulo 20, versículos 13 e 14, que diz assim: Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor, vê esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Amém? Aqui é o rei Acabe recebendo uma profecia de Deus, né? O profeta foi entregar a ele uma profecia. Quem é o rei Acabe? Rei Acabe foi aquele que foi casado com Jezabel. Eu creio que todos nós conhecemos a história de Jezabel na Bíblia, né? Jezabel fez a cabeça do rei Acabe e rei Acabe começou a servir a outros deuses, mandou fazer um monte de deuses lá em Samaria, né? E aí o povo começou a adorar outros deuses estranhos que não era o Deus nosso Senhor, né? Aí tá. Esse Acabe aqui, ele tinha recebido, aqui no capítulo 20, no início, ele tinha recebido uma mensagem, olha, aqui no versículo 2, capítulo 20, versículo 2. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Aqui o Ben-Hadad foi atacar a cidade de Samaria. E ele mandou primeiro mensagem para o rei Acabe, já afrontando ele, né? Falando, ó, a sua prata, o seu ouro, os seus filhos, os melhores das suas mulheres, tudo já são meu, hein? Nem se preocupe, que já está dominado. Como ele quis dizer assim, ó, já ganhei a guerra. Aí, tá. O rei Acabe, ouvindo isso, falou, tá bom, pode levar, tudo bem. Ficou com medo, acuou, né? Ficou com medo, não creu no Deus Todo-Poderoso, porque se ele tivesse clamado ao Senhor, o Senhor teria ajudado ele a vencer aquela guerra já desde o início, mas ele não, ele entregou o ouro, modo de se dizer, né? Aí tá, logo em seguida, esse Ben-Hadad achou que foi muito fácil e mandou o mensageiro de novo lá falar para ele, ó, agora eu vou entrar aí e vou dominar tudo, vou entrar na sua cidade, Samaria, vou derrubar tudo, pegar tudo pra mim, enfim, né? Falou, tá tudo dominado. Aí o rei Acabe, ó, aqui no versículo 11, o rei Acabe respondeu assim, ó, o rei de Israel respondeu: Diga-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar com aquele que a está tirando. Quer dizer, que história é essa? O rei Acabe já ficou meio assim, né? Falou assim, que história é essa? Já tá pensando que ganhou tudo? Aí ele foi lá e fez o que era certo. Pediu a opinião, fez uma reunião e pediu a opinião com os anciões ali, que davam conselho, né? Que o rei sempre tinha pessoas que aconselhavam ele. Aí ele foi e pediu conselhos ali. Aí aconselharam a ele e falaram assim, não entrega não, que história é essa? Já pegaram as mulheres, pegaram as crianças, pegaram a prata, pegaram tudo, agora vão querer invadir a cidade também? Aí também é demais, né? Aí por isso que Acabe respondeu aqui para eles, né? Falou assim, ó, ele já tá se gabando? Não vai ser fácil dessa vez não. E aí, foi aí que nós lemos o versículo 13, que o profeta foi até o Acabe e falou: Assim diz o Senhor, hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Desde sempre, Deus sempre foi Deus, mas o rei Acabe estava crendo nos deuses com letra minúscula. Ele não estava acreditando que ele poderia ganhar, tanto que no início ele ficou com medo, entregou logo o ouro. Mas aí Deus mandou um profeta falar para ele assim, ó, hoje quem vai ganhar a guerra vai ser você. Quem vai começar a luta vai ser você. Você que vai atacar. Não vai esperar o inimigo vir tomar tudo que é seu. Você vai, como diria, dar o bote. Você vai à frente, vai pegar o inimigo de surpresa, vai dominar, porque eu estou contigo. Deus está falando, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que soldados valentes entrem na guerra para guerrear contra o inimigo na terra.
Os soldados de Deus têm que ter coragem, tem que ter decisão, tem que ter iniciativa. Aqui está falando na palavra do Senhor nesse dia, que nós temos que entrar para a guerra com força, coragem, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. E esse Deus aqui que falou com o rei Acabe, eu creio que ele está conosco o tempo todo. Ele sempre está conosco para guerrear contra o inimigo, contra as lutas do dia a dia que está tendo cada dia mais na nossa vida, né, família? É enfermidade, é tribulação no trabalho, é tribulação no lar, é tribulação na rua. Nossa, é tantas coisas. Hoje de manhã mesmo já vi aqui acidentes, tantas coisas que têm acontecido. Mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, fala nessa manhã que nós temos que ser soldados valentes. Mesmo que venha a luta contra nós, nós temos que enfrentar, nós temos que guerrear contra o inimigo. A luta não é contra o homem, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades. Potestades que têm atacado a terra, que têm vindo com toda a força para exterminar toda a nação, todo mundo, tudo que Deus criou. Mas maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós entrarmos na guerra com a força total de Deus, nós vamos vencer. Nós já somos mais que vencedores. Amém, família? E aqui Deus falou para Acabe que ele iria vencer, mesmo Deus não concordando com Acabe, né? Porque Acabe fazia muitas coisas erradas. Mas nesse momento Deus falou: você vai vencer, porque eu quero que você vença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus coloca as mãos naquela luta, qualquer luta, não adianta o inimigo se levantar. O inimigo se levanta para cair. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus foi e falou: você com os administradores e mais 7.000 dos seus soldados vão lutar. E o rei Ben-Hadad tinha 32 reis para lutar junto com ele. Ele convocou 32 reis com todos os seus soldados lá para lutar contra Samaria. Mas quem venceu? Adivinha quem venceu? Eles fugiram. Ben-Hadad fugiu porque não conseguiu lutar contra esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Só que lá na frente, eu olhei aqui, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, mostra que Ben-Hadad voltou e cercou Samaria. E é aquela história lá na Bíblia que eu creio que todos nós conhecemos. E se você não conhece ainda, leia. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, que o Ben-Hadad cercou toda a cidade e deixou, parece que 3 meses, se eu não me engano, agora eu não estou me lembrada direito, 3 meses, aquela cidade cercada. Então não entrava nem saía ninguém ali de dentro, eles ficaram dominados ali. E aí as pessoas estavam comendo as crianças, porque não tinha, acabou a comida, acabou o suprimento, acabou tudo. E ele fez isso também contra aquela cidade, porque ele era um rei também com muita força, mas também lá na frente nós vamos ver que Deus deu estratégia e o povo venceu, que Deus nunca perde uma batalha. Se você ler lá, você vai ver que a história é uma história interessante. Eu indico a você que você venha ler essa história lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante. Mas aqui nessa manhã, Deus está nos falando que nós temos que ser fortes, corajosos. Ontem, na igreja, eu estava com uma mensagem separada, para se eu tivesse oportunidade, para eu ler ali em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Eu ia ler ali e ia falar sobre a força, sobre ter coragem, sobre não ter medo, sobre guerrear. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem de manhã de bom dia em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Veio essa mensagem para mim, de alguém que mandou um bom dia para mim. Então eu falei, olha Deus, reforçando o que eu ia falar ontem à noite. E agora nessa mensagem, Deus está falando novamente que nós temos que ser fortes, que nós temos que ser corajosos, que nós temos que guerrear, que nós temos que ir à frente da batalha, sem medo. Quando nós confiamos em Deus, Deus se responsabiliza. Quando Deus fala, pode ir, é porque Ele está conosco e Ele vai nos fazer vencer, com certeza. Amém, família? Nesse dia, receba a força de Deus na sua vida.
Em nome de Jesus, na minha vida também. Amém? Bom dia, família.